Pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre e vou dar aula de Sociologia para vocês hoje, tratando o assunto de um texto que eu enviei para vocês, que é a Ordem e a Síntese e Aspectos da Sociologia do Augusto Comte. Bom, esse texto é do Ricardo Souza, né? E é importante a gente prestar atenção, né? Que o foco que o Ricardo Souza tá revertendo, né? Em relação à discussão da sociologia em Comte, né, é o fato de que a questão da ordem, né, é um fato fundamental na sociologia do Comte, porque a ordem vai culminar numa certa síntese. Né? O que seria essa ordem? Né? Essa ordem viria do fato de que a análise dos fatos sociais, né, para o Comte, ela deveria reverter certas leis, né, certas leis de funcionamento, né, da sociedade. Então, nesse sentido, essas leis de funcionamento da sociedade, elas deveriam culminar numa síntese explicativa da sociedade, né, a partir da análise dos seus fatos. Embora, então, existiria especificidades nas várias sociedades, o Comte vai ver, com relação, sobretudo, né, às sociedades ocidentais, dentro da evolução das sociedades ocidentais, que deveria haver, dentro da evolução social das sociedades ocidentais, leis invariáveis que poderiam explicá-las. Né? Explicá-las. Então, nesse sentido, né, o que a gente pode falar? Né? O Comte, para chegar no que seria a sociologia dele, né, ele teve que partir, né, do estudo, né, de sua experiência no estudo da matemática, né, da física e mesmo da biologia. Essas ciências exatas e experimentais, né, exatas no caso da matemática, mas mais experimental no caso da biologia, forneceriam uma base, né, para aquilo que o Comte chamaria de uma física social. Se a biologia ela analisa, né, uma física dos corpos naturais, né, dentro da história natural, né, do ser humano, da fisiologia, né, se ela faz isso, né, em relação aos seus estudos, à observação dos fenômenos que ela deseja estudar, a física social ela analisaria, dentro da perspectiva do Comte, né, os corpos dos homens, mas os corpos em termos sociais. Bom, se a matemática, a biologia, ela possui, enquanto ciências exatas, e no caso da biologia experimental, elas são passíveis de serem, de fornecerem leis para a análise do movimento dos fenômenos que elas se voltam. Então, por que uma física social baseada nessas ciências não poderia reverter leis invariáveis sobre o funcionamento da sociedade? O que se tem que ter em mente nesse sentido, né, é que se o Comte seria o inaugurador da sociologia, ou um dos inauguradores, né, é preciso perceber que anteriormente a ele não existia uma sociologia. E é preciso pensar, então, como eu sempre falo, no Comte e em outros autores como homem do seu tempo. Né? Não existia uma faculdade de sociologia. Então, o Comte ele vai buscar onde? Ele vai buscar dentro da experiência intelectual dele, né, que era dentro da área de exatas e de ciências experimentais, né, ele vai buscar uma forma de se perceber a análise dos fenômenos sociais. Né? Então, como ele está sendo um inaugurador, né, ele está buscando as condições intelectuais para análise do que viria a ser uma sociologia em ciências que não teriam relações necessárias com os fatos sociais, mas que culminariam a partir da transferência, entre aspas,
do funcionamento de leis que regem, né, a observação, né, dos fenômenos nessas ciências, uma transferência, né, uma adaptação para uma certa física social que então, como eu falei para vocês, analisaria, né, o movimento dos corpos dos homens, né, mas em termos sociais, né? Então, embora a evolução social, né, desde a antiguidade, passando para a Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, em todas as sociedades, né, no Ocidente que evoluíram dentro dessa perspectiva cronológica, a evolução dessa sociedade seria passível de fornecer leis, né? Leis que se tornariam, né, o que nós poderíamos falar, né, como fornecendo fenômenos invariáveis que as suas especificidades, e elas, obviamente que várias sociedades ocidentais, obviamente elas tinham suas especificidades, mas mesmo assim essas especificidades deveriam ser enquadradas, né, dentro de uma perspectiva evolutiva que fosse explicada a partir de leis. Então, por exemplo, né, vamos dar um exemplo aí. O Comte fala, né, de uma lei, né, invariável, né, para a evolução das sociedades no Ocidente, por exemplo, que diz respeito a uma lei a lei dos três estados, né? O que falaria a lei dos três estados? A lei dos três estados, né, ela discutiria que a evolução da sociedade, né, no Ocidente ela teria três fases. Uma fase teológica, uma fase metafísica e outra fase positiva. Na fase teológica, né, as sociedades ainda teriam uma influência muito grande, né, da explicação tanto dos fenômenos sociais como dos fenômenos naturais, a partir do que nós poderíamos entender através da influência da religião, né, e dos deuses, ou mesmo Deus pertencente a essas religiões, né? Então, já numa fase metafísica, né, seria uma fase em que o homem já estaria se libertando, né, da influência da religião, dos deuses, ou de uma perspectiva monoteísta, né, e já estaria tentando, dentro de uma influência da razão, né, da racionalidade, explicar os fatos, né, os fenômenos humanos e sociais dentro da razão, né. E uma fase positiva, né, já seria uma fase em que, por exemplo, né, você teria toda uma organização intelectual de evolução do ser, né, em que essa evolução intelectual, né, ela culminaria numa ciência positiva, pois ela não se separaria, né, em termos da sua organização intelectual e de contribuição para o funcionamento da sociedade, ela não se separaria, né, da própria organização material da vida ao qual ela está relacionada. Então, nesse sentido, nós teríamos aí, dentro dessas três fases da chamada lei dos três estados, nós teríamos, por exemplo, uma influência muito grande da religião nas sociedades antigas, na sociedade medieval, né, culminando já no Renascimento para a Idade Moderna, né, com uma contraposição de um pensamento metafísico, ou seja, de toda uma formulação sobre da ciência, sobre o funcionamento do mundo, que passa a se contrapor ao poder da Igreja, né, e dos dogmas da Igreja, né. Então, numa passagem da Renascença para a Idade Moderna, né, onde que você tem um racionalismo, você tem um empirismo, que vai
enfim, construir toda uma metafísica, né? O que seria a metafísica? A explicação das coisas do mundo, né? De uma forma abstrata, além desse mundo, mas que tenta explicá-lo de uma forma teórica. Né? Passada essa fase de uma época moderna, em que você tem um racionalismo, um empirismo, um iluminismo, você teria, com o advento da Revolução Industrial, né, a possibilidade da ascensão da ciência positiva. Né? Essa ciência positiva, ela viria justamente do avanço da ciência diante de uma sociedade de desenvolvimento industrial nunca visto e de uma racionalidade que passa a ser imposta, né, por essa sociedade industrial, que vai acabar influenciando o espírito humano na constituição, na organização intelectual desse espírito humano, que vai estar também voltada, né, tanto esse espírito humano, essa organização intelectual, voltada, né, para o desenvolvimento cada vez maior dessa sociedade industrial, para a ordem dentro dessa sociedade industrial e para uma ordem, veja bem, de acordo com o Comte, uma ordem que deveria conter a revolução, deveria conter as instabilidades, né, que esse sistema industrial, a partir, por exemplo, do século XIX, o seu desenvolvimento imporia. Porque nós sabemos, né, de acordo com o próprio autor, o Ricardo Souza, né, que a sociedade industrial ela gera uma organização maior da sociedade, uma possibilidade de organização. Entretanto, ela também gera muita instabilidades. E são essas instabilidades, né, muitas vezes sociais, que vão gerar o que o Comte falava de um caldo, né, social, cultural, propício, por exemplo, às revoluções. Então, o Comte, a partir de uma articulação entre uma ciência desenvolvida e voltada para uma sociedade industrial mais avançada, essa ciência positiva ela deveria, né, entender as leis de funcionamento dessa sociedade, essa sociedade que surge a partir do desenvolvimento industrial, e propor, a partir do entendimento da sociedade, a partir de leis, das leis da evolução que levaram essa sociedade até aquele ponto, uma concepção de organização moral para essa sociedade que pudesse conter a revolução, porque justamente, né, a problemática, né, da organização moral para o Comte levaria a uma organização da sociedade para o bem de todos, né? Diferente do Marx, por exemplo, que dentro do desenvolvimento da sociedade industrial não veria um acordo moral, né? Ele via, assim, um conflito moral, né? Partindo da perspectiva da ideologia de classes, né? Então, nesse sentido, né, é que a gente tem que ver, né, toda a discussão da sociologia em Comte, né? E, nesse sentido, né, o que eu tenho para falar para vocês também, né, é que dentro dessa origem da sociologia, que tem influência de ciências exatas e ciências experimentais, né, como a matemática, a biologia, né, a questão da observação, né, por parte do cientista é algo fundamental. Então, a sociologia, a física social, que vai ser a sociologia do Comte, ela visa ser uma ciência que tem na arte da observação algo fundamental, né? E por quê? Porque, para o Augusto Comte, os fatos sociais têm que ser observados, né? Observados em sua experiência, têm que ser comparados com outros fatos sociais para que se chegue a uma conclusão. Então, veja bem, é uma ciência empírica, é uma ciência que tem que chegar à conclusão dos fatos e das leis que esses fatos podem conter
a partir, né, da observação deles, e não de uma suposta teorização sobre esses fatos, que seria muito diferente, não é verdade? Então, nesse sentido, ainda que possa haver especificidades nas sociedades, nas diversas sociedades, essas especificidades têm que ser observadas, entretanto, elas têm que estar subordinadas a uma lei maior que possa ver, né, de uma forma geral, na evolução das sociedades, e vamos falar das sociedades ocidentais, né, o caminho, né, de evolução delas que mesmo elas possuindo especificidades, seriam passíveis de reverter leis universais para essa evolução. E essa evolução, ela possuiria leis universais, né, desde lá da antiguidade, passando pela Idade Média até a sociedade industrial, justamente porque o sentido que essas leis teriam, invariavelmente, positivamente falando, é o do sentido que a sociedade deveria ter, né, deveriam estar em busca de um progresso constante delas. Então, daí se a gente pensar, né, num lema ordem e progresso, que é um lema positivista, né, que o positivismo do Comte acabou influenciando, inclusive, esse lema que está na nossa bandeira, né, a bandeira nacional. Ordem, para haver progresso tem que haver ordem. Mas essa ordem é uma ordem moral, que Augusto Comte, tendo percebido na análise, né, através da observação, né, de fatos ligados à evolução da sociedade no Ocidente, ele percebeu, né, que para poder haver progresso tem que haver uma ordem. Mas essa ordem não é uma ordem necessariamente crua da repressão, é uma ordem, né, que viria de um acordo moral dentro dessa sociedade para o seu bem. E daí, então, ordem nesse sentido, desejo de ordem, né? E daí progresso e desenvolvimento. Então, essa a perspectiva, né, que a influência do positivismo teve, então, no final do século XIX, né, no Brasil, a ponto de estar presente, né, um lema que está ligado ao positivismo em nossa bandeira, né? Então, vejam bem, se a sociedade, se a observação dos fatos sociais são passíveis de fornecer leis invariáveis, leis que não mudam, e são passíveis de explicar, né, de uma forma geral, a evolução social do homem, né, ao longo do tempo, então o papel do sociólogo, né, seria o papel justamente de ser um observador dos fatos sociais, né, um analista dos fatos sociais, mas nunca um cientista que realizaria o julgamento dos fatos sociais, né? Então, dentro dessa perspectiva, né, é que, por exemplo, né, você poderia, as pessoas poderiam muitas vezes chamar, né, o Comte como um autor conservador, né? Mas a questão é a seguinte, né, como o próprio Ricardo Souza coloca nesse texto, né, como nós já viemos discutindo aqui, a ordem, a síntese, aspectos da sociologia de Augusto Comte, como o Ricardo Souza coloca nesse texto, né, ele vai mostrar que chamar o Comte, rotular o Comte como conservador, né, é justamente, né, esconder certas percepções que esse autor teve, né, a partir da sua análise social, né, e que são muito importantes, né, como, por exemplo, a situação do indivíduo numa sociedade industrial, né, a organização do trabalho na sociedade industrial. Outra questão de suma importância percebida pelo Comte, né, que
o avanço da sociedade industrial levaria a uma homogeneização dos gostos estéticos das pessoas, né? Estaria aí, então, nesse sentido, o Comte antecipando algo que a escola de Frankfurt já havia diagnosticado, né? E que seria o fato de que, numa sociedade de capitalismo avançado, de capitalismo tardio, haveria uma massificação cultural, né? Criada por uma indústria cultural, e daí uma estandardização, né? E uma, como eu poderia dizer, uma transformação da cultura em mercadoria, de modo que esse consumo da mercadoria, né, configuraria uma homogeneização estética dos gostos das pessoas, né? Então, que é mais ou menos que a escola de Frankfurt está discutindo, né, quando está falando de uma indústria cultural, né? Uma indústria que acaba homogeneizando o gosto das pessoas pelo fato de ser uma indústria que ela consegue reproduzir, né, objetos da cultura de forma que as pessoas consomem esses objetos de cultura em massa, como nós podemos, então, perceber em nossa sociedade, né, cada vez mais, né, através dos seus modismos, né, sejam quais eles forem, né, e através dos estilos de vida. Então, nesse sentido, quando o autor fala que rotulado como conservador, seria escamotear aspectos interessantes da sua análise sociológica que já antecipariam, né, aspectos discutidos por autores do século XX, né, como Adorno, como Horkheimer, como Ed Marcuse, né, entre outros que formariam, né, a escola de Frankfurt. Outro aspecto interessante para a gente chamar a atenção em relação à análise do Ricardo Souza em relação ao Comte, né, é que a influência, a organização intelectual, né, que vai culminar na importância da ordem moral, né, para a manutenção do progresso da sociedade, né, essa organização intelectual ela não vai estar, né, como eu posso dizer, ela não vai se desenvolver de forma independente das condições, né, de organização material da sociedade. E daí o Ricardo Souza vai dizer que existe uma similaridade, né, alguns aspectos semelhantes entre a perspectiva de visão da sociedade pelo Comte e do Marx, né? Porque se a organização intelectual, né, não estaria separada, não pode ser analisada e considerada fora, né, das condições de organização material da sociedade, o que o Marx vai dizer? Que as condições de superestrutura da sociedade, né, ideologia, a religião, a formação intelectual, ela não pode estar separada também, né, das condições materiais de existência, das condições de produção materiais de existência. Então, nesse sentido, né, só que o Comte ele vai ver, por exemplo, né, a organização intelectual, né, que está ligada a um espírito, a uma condição racional do espírito, né, do homem contemporâneo, né, essa organização social ela deve estar voltada, dentro dessa organização de produção material do homem, ela deve estar ligada a cada vez mais a reverter essa organização um sentido de progresso e de melhoria e de condições, de uma forma geral, para a sociedade industrial. No caso do Marx, né, ele não vai ver na condição moral uma possibilidade, na organização intelectual e na condição moral, né, ele não vai ver necessariamente uma possibilidade de organização, né, da produção material da sociedade. Por quê?
Porque, ao contrário do Comte, como nós dissemos, enquanto o Comte vê no acordo moral uma possibilidade de progresso para a sociedade, o Marx ele não vê na sociedade capitalista, né, uma possibilidade de acordo moral, ele vê conflito moral. Portanto, a moral, né, do burguês ou a moral da classe trabalhadora, elas não têm como se acordar para um bem e para um progresso comum de ambas as classes. E nesse sentido, né, o que nós teríamos? Nós teríamos o fato de que, embora ambos acreditem que o problema moral permeia, né, relações com ligações com as relações de produção, né, entretanto, para o Marx, as contradições, né, na base infraestrutural, nas relações de produção, nas forças produtivas, as contradições entre o desenvolvimento material nessa base que vão levar à superação, né, de uma moral, né, de uma moral burguesa que está relacionada a uma ideologia burguesa e que toma conta de uma sociedade e que prevalece na sociedade industrial. Então, nesse sentido, enquanto o Comte veria numa ordem moral algo algo de extrema importância para o desenvolvimento do progresso e do bem-estar na sociedade industrial, o Marx vai ver numa ordem moral, na verdade, a possibilidade de uma ordem moral de colocar, né, uma ordem e um progresso nessa sociedade em que tanto os burgueses como os trabalhadores poderiam, como eu posso dizer, poderiam se aproveitar, né, diante do desenvolvimento de bem-estar dessa sociedade. Então, nesse sentido, a diferença entre o Comte e o Marx é que ele vê, né, na ordem moral possibilidade de desenvolvimento do progresso da sociedade. E o Marx não vê essa possibilidade. Por quê? Um vê o problema da organização intelectual como contribuidor do desenvolvimento da organização material da sociedade. O outro vê, no caso Marx, o problema da organização material da produção social como determinando uma moral que está ligada a uma ideologia, por exemplo, no caso da sociedade capitalista, no que seria uma ideologia burguesa que acaba dominando, sendo a ideologia dominante. Então, nesse sentido, basicamente é isso que eu tinha que falar sobre esse texto, né? E eu espero realmente ter conseguido clarear um pouco mais, né, toda essa discussão, né, que eu espero que vocês possam ter, né, a partir desse texto, né, que é denominado A Ordem e a Síntese, Aspectos da Sociologia de Augusto Comte. Né? Então é isso. Até a próxima aula. Obrigado.